No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma estratégia simples e muito prática para você que tem pouco dinheiro e quer investir com segurança. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Acredito que todo investidor tenha dois objetivos em comum, seja aquele investidor que tem muito dinheiro ou até mesmo o investidor que tenha pouco dinheiro ou aquele que ainda está pensando em começar a investir. Primeira coisa é buscar um ótimo retorno, afinal o sentido de investir é basicamente alocar o seu dinheiro, o seu capital ou as suas expectativas em algo para ter um retorno futuro. É basicamente isso que resume o hábito de investir. E acredito que buscar a rentabilidade seja o primeiro pilar, e o segundo deles, principalmente se você tem um perfil mais protetor do seu patrimônio, é a segurança. E uma das melhores formas de você fazer isso ao longo do tempo, independente de você ter muito dinheiro ou você ter pouco dinheiro, algo que já mudou com o tempo, né? Afinal, você pode começar a investir com pouco, e eu vou te mostrar nesse vídeo que é possível sim investir com pouco e diversificar os seus investimentos, ou aquele investidor que possui muito dinheiro. E para que você faça isso, basicamente a melhor forma de você proteger o seu patrimônio é buscando uma estratégia de diversificação. E isso é possível tanto para quem tenha rios e rios de dinheiro, quanto para quem tem pouco dinheiro. Para quem quer investir R$100, para quem quer investir R$300 por mês, para quem busca investir R$500 mil, ou aquilo que está dentro de acordo com a sua realidade financeira. Para ficar mais fácil, eu vou falar para vocês e vou mostrar como que eu exatamente começaria a investir hoje, diante da situação econômica que nós estamos vivendo e das oportunidades que vêm surgindo aí ao longo dos dias, dos meses, e poderia ser uma boa opção de investimento e um formato bom de investimento para você também. A primeira coisa, se o meu intuito é investir buscando diversificação, a minha prioridade como primeiro investimento que eu vou estar fazendo é buscar segurança. E a melhor forma de investir buscando segurança hoje é basicamente investindo em renda fixa. A renda fixa basicamente te dá uma garantia onde o seu dinheiro não vai perder valor a partir do momento que você invista, e a renda variável basicamente tem aquela questão de você comprar um ativo em um determinado momento e ele simplesmente se desvalorizar com o tempo. Isso é algo que a renda fixa não acontece. E o primeiro investimento que eu faria com certeza hoje, eu vou fazer até aqui uma projeção de que se eu tivesse investindo R$300. Então como que eu faria exatamente hoje diversificando R$300 investidos? Primeira coisa, investiria em títulos do Tesouro Direto. Tesouro Direto são todos os títulos aí emitidos pelo governo federal a fins de captar recursos para investir aí na infraestrutura, nos projetos que o governo tem, ou sei lá, fazer qualquer outra coisa que esteja relacionada aos objetivos do governo. E em um determinado momento o governo me devolve esse dinheiro com uma rentabilidade muitas vezes já pré-fixada no momento do investimento, ou uma data especificada, mas com a rentabilidade pós-fixada. O exemplo de investimentos onde eu teria essa possibilidade seria investimentos aqui de personalidade pré-fixada. Esses três aqui são exemplos disso: 2026, 29 e 2033. A diferença é que aqui a questão do resgate, você só poderia fazer esse resgate lá em 2026. Então meu objetivo agora não seria esse. Mesmo que fosse em questão de alocação, eu não alocaria o meu dinheiro em títulos aqui onde o meu resgate seria a longo prazo, né? Por exemplo, 2026, 2029 ou 2033. Isso aqui é para quem está buscando, por exemplo, investir só em renda fixa a longo prazo. Seriam algumas boas opções, né? Uma rentabilidade aí próxima de 11,34%, mas o meu foco hoje seria em montar um caixa de oportunidade. A primeira parcela do meu investimento, dos meus R$300, seria em montar um caixa de oportunidade, uma reserva de oportunidade, que é praticamente uma personalidade bem próxima do que seria uma reserva de emergência. A diferença é, reserva de emergência seria para um momento de urgência, para eu não ter que tirar meu dinheiro dos meus investimentos. Já a reserva de oportunidades seria um dinheiro que vai estar tendo uma boa rentabilidade, vai estar em um local seguro com a facilidade de resgate para que eu possa trazer esse dinheiro de novo à minha posse no momento que eu desejar e possivelmente fazer uma nova aplicação. Então meu dinheiro eu colocaria nesses dois títulos aqui, ou Tesouro Selic 2026 ou Tesouro Selic 2029. A rentabilidade do Tesouro Selic 2029 ainda está um pouco mais atrativa até do que a rentabilidade do Tesouro Selic 2026. Por quê? O rendimento é a taxa Selic, que atualmente está em 13,75 ao ano, mais uma rentabilidade fixa aqui de 0,18%. O valor inicial para eu investir valor mínimo para eu investir no Tesouro Selic é de R$ 131,68. Então esse seria o meu primeiro investimento. Por que eu faria esse primeiro investimento, né? O racional por trás disso aí. Primeira coisa, no momento as taxas de juros estão muito altas ainda no Brasil, ou seja, títulos que estão relacionados a essas taxas de juros, como por exemplo a própria Selic, que é
um próprio espelho do que acontece no nosso país, das taxas de juros altas, é um exemplo disso. Então, investimentos que têm a taxa Selic como base, como pré-fixamento, né, como taxa ali de manutenção, traz uma rentabilidade muito boa, acima dos 13% ao ano. Outra opção que eu teria se não fosse investir esses R$ 131 aqui no Tesouro Selic, seria investir ele em um CDB que pague pelo menos 100% do CDI, que é outra coisa, outro tipo de investimento que eu já até citei aqui em outros vídeos durante esses conteúdos que eu vou trazendo para o canal. Inclusive, se você quiser fazer um tour aí pelos vídeos, você vai encontrar onde eu já falei a respeito de investimentos em CDBs. Então, basicamente, a minha reserva de oportunidade barra renda fixa seria os meus primeiros R$ 130 em Tesouro Selic 2029. Por quê? Em primeiro momento, se eu estou começando a investir agora, a minha prioridade é buscar primeiro uma segurança e uma boa rentabilidade. Então, mais de 30% do meu investimento seria em renda fixa nesse momento. E aí sobrou uns 55% ali dos meus R$ 300 que eu vou alocar já em renda variável, né? Vou começar a brincar um pouco já com a renda variável e vou mostrar opções que eu investiria hoje tranquilamente, que tem um preço acessível e eu poderia diversificar tranquilamente entre tesouro direto, ações e fundos imobiliários. Lembrando que a gente vai fazer a soma, né? Primeiro, investiria R$ 131 aqui em Tesouro Selic, o investimento hoje mais seguro que existe no Brasil. E aí eu partiria para os fundos imobiliários. Uma opção de fundos imobiliários, para quem está querendo principalmente começar a investir. Eu não tenho dinheiro para investir em todos os fundos imobiliários. Em fundo imobiliário de tijolo, em fundo imobiliário só de papel, em fundo imobiliário de laje corporativa, por exemplo, logístico. O que eu poderia fazer? Eu poderia investir em um fundo como, por exemplo, o BCFF11, que é um fundo imobiliário que é fundo de fundos. Basicamente, fundos de fundos são fundos imobiliários que têm a estratégia de investir em cotas de outros fundos imobiliários. E este daqui eu poderia começar comprando uma cota a partir de R$ 67,50. Eu já compraria uma cota. E aí, no próximo mês, eu já receberia um pequeno provento respectivo dessa cota aqui. E como que a estratégia funciona, né? Se eu for aqui no portfólio, fundo de fundos, eu consigo ver todas as cotas de fundos imobiliários que eles possuem em seu portfólio. A maior participação aqui é do BTCI11, né? Que é do segmento de papéis, representa aqui 10% do patrimônio. Aí vem o IRM11, outro fundo imobiliário, provavelmente ele é mais ou menos um híbrido aqui, tá como indefinido, mas é um papel, um estilo de investimento, fundo imobiliário mais ou menos próximo do misto, ou híbrido, como a maioria das pessoas costumam chamar. E aí, se eu for dando sequência, aqui eu tenho vários tipos de fundos imobiliários diferentes. Então, ao invés de eu comprar uma cota só, ou ter que ir comprando aos poucos uma cota só de um fundo imobiliário, eu poderia muito bem buscar diversificar já comprando um fundo de fundo, que já é praticamente um pacotão aí de cotas, né, de todos os fundos imobiliários ali que compõem essa carteira. Poderia ser o BCFF, é o primeiro a suprir essa necessidade. Se eu tivesse o desejo de comprar fundos imobiliários mais baratos, outro exemplo, MXRF11, ou eu poderia usar R$ 100 e comprar facilmente, né, uma cota de BCFF11 e mais 3 cotas aqui de MXRF11, que é outro fundo imobiliário, tem um preço de negociação de R$ 10,70. Então aí eu já teria a minha segunda parte dos meus investimentos, dos meus R$ 300. A primeira parte, Tesouro Selic para reserva de oportunidade, ou mesmo para focar uma parcela ali, olhando para os juros do momento em renda fixa. A segunda parcela, fundos imobiliários. Tem o MXRF como exemplo, de R$ 10,70? Tem outras opções? Também tem, na casa dos R$ 10. Tem o BCFF11, por exemplo, aqui de R$ 67,50, e existe também outras diversas opções. Mas como o intuito é diversificar com pouco, eu compraria uma cota de cada fundo imobiliário. Ou melhor, compraria uma cota de BCFF, compraria 3 cotas de MXRF11. E aí, eu já tenho meus primeiros R$ 200 investidos, pouco mais de R$ 200. Agora eu ainda quero diversificar muito mais o meu patrimônio. O que eu posso fazer? Se eu ainda tenho a média de R$ 300 a R$ 400 para investir, eu posso começar a investir em ações. Uma ação que tem um preço muito bom, é uma empresa muito segura, uma empresa do setor perene, é Sanepar, Companhia de Saneamento do Estado do Paraná. O preço de negociação, R$ 4,04. Dividendos, né? Essa empresa paga dividendos todos os anos. Aqui ela pagou nos últimos 12 meses 7,31%. Preço de negociação R$ 4,00. Então eu poderia comprar aqui com R$ 40, R$ 50, no mínimo umas 10 ações dessas empresas Sanepar. E ainda me sobraria dinheiro dos 300, facilmente.
ou se eu tiver um pouco mais, eu compraria mais ações também. Assim eu já receberia juros compostos vindos dos meus investimentos em Tesouro Selic, receberia proventos dos meus 2 fundos imobiliários que eu comprei, né, mensalmente já livre de imposto, e receberia também dividendos da Sanepar, que custa apenas R$4 uma única ação, e me dá o direito de receber dividendos. Se eu buscasse diversificar ainda mais, eu teria outra opção também, que é a empresa Itaúsa, que é a empresa que está por trás ali do Banco Itaú, é a principal investidora do Banco Itaú, além de ter outras empresas também ali, como por exemplo o Dexco, Alpagatas e outras empresas também, como portfólio de investimentos da Itaúsa. É uma empresa de investimentos que investe em outras empresas, né? Preço de negociação do momento, R$ 8,78, então custa menos de R$10. Você já tem uma das melhores empresas da Bolsa de Valores para investir. Consequentemente, eu teria uma carteira diversificada entre ações boas e baratas, fundos imobiliários baratos também e que me pagam dividendos todos os meses, e teria uma boa parte, praticamente 35% do meu investimento mensal em um investimento que está rendendo um pouco mais de 13% ao ano, de forma segura e considerado um dos melhores investimentos do país. E aqui o que mais eu quero deixar mais claro para vocês aqui são só apenas algumas das opções que eu compraria hoje, que eu investiria meus R$300 exatamente dessa forma. Os meus 300, os meus primeiros R$400, foi assim que eu fiz antes, claro, levando em consideração outras empresas também, mas a estratégia é basicamente essa. Quando os juros começarem a diminuir, e aí é o que é interessante, que eu espero que vocês entendam, como por exemplo, eu estou alocando 30%, quase 40% ali em Tesouro Selic. Se as taxas de juros começarem a diminuir deste ano para o outro, e isso acontece diversas vezes, né, durante todos os anos, não é só um ano. Ano que vem a taxa Selic pode estar muito baixa, a inflação pode estar baixíssima, ou pode acontecer qualquer eventualidade e a inflação continuar subindo e essa taxa também disparar. E aí, os investimentos vão continuar rendendo muito mais. Se diminuir essa taxa de juros, esse dinheiro que eu tenho como reserva de oportunidade, no meu caixa ali em Tesouro Selic, eu aloco ele para outros investimentos, para a Bolsa de Valores, que se torna cada vez mais atrativa, visto que as taxas de juros vão diminuindo. É basicamente isso que acontece o tempo inteiro, né? O fluxo do dinheiro, para quem não entende mais ou menos, de uma forma bem resumida e bem rápida, é isso. Quando a Bolsa de Valores começa a subir, significa que tem muito mais dinheiro sendo alocado em ações, fundos imobiliários e todos os ativos negociados na Bolsa de Valores do que em renda fixa, por exemplo, ou do que lá no estrangeiro, por exemplo. Quando o volume sobe, basicamente existe mais interesse em ações e fundos imobiliários e os demais investimentos. Quando a Bolsa de Valores despenca, começa a cair, cai 2, 3% no dia, no mês, enfim, no ano, significa que o interesse dos investidores ficou muito menor do que o que estava antes ali na Bolsa de Valores, e agora esse dinheiro vai ser alocado principalmente, geralmente é o que acontece, ele vem para renda fixa, para CDBs, para títulos do Tesouro, para os investimentos de renda fixa, ou até mesmo para o exterior, para investimentos em dólar, ações de empresas americanas e etc. De forma resumida, é basicamente isso que acontece. E se você não investe, está começando a investir, eu acredito que é importante você entender. E além disso tudo, é claro, principalmente falando da questão de que você precisaria ter muito dinheiro, isso aí já deixou de ser uma verdade. Existem pessoas que falam que só quem ganha dinheiro em bolsa de valores, investindo em ativos, é quem tem milhões e milhões de reais. Isso não é verdade. Com pouco mais de R$4 você já consegue investir em uma empresa, ser um sócio de uma empresa e já tem direito a receber os seus primeiros dividendos. E claro que isso vai ser de acordo com a sua realidade. Se você hoje pode investir R$300 mensalmente, você sabe que começando com pouco, priorizando a segurança, o retorno e a segurança, e depois com o tempo você for diversificando, você está indo pelo caminho mais seguro e mais óbvio para quem não tem conhecimento ainda total sobre como funciona a renda variável, as ações, os fundos imobiliários. Então, a minha dica para você que está começando é essa: comece com pouco, comece devagar e comece dando prioridade à sua segurança, à segurança do seu patrimônio. Depois, com o tempo, quanto mais você adquirir conhecimento, e aí você vai diversificando o seu investimento, diversificando o seu patrimônio cada vez mais em ativos diferentes. Começa a olhar para o exterior, começa a olhar às vezes até para criptomoedas e outras modalidades de investimentos que também existem, né? Afinal, quanto mais diversificado for o seu patrimônio, os seus investimentos, mais segurança isso te trará. Lembrando que tem que levar em consideração uma boa escolha para que isso aconteça. Não adianta você diluir o seu dinheiro, sair disparando o seu dinheiro em qualquer coisa,
porque fulano ou ciclano simplesmente falou que era um bom investimento. Lá na frente você tem uma experiência totalmente desagradável e realmente levar a crença de que Bolsa de Valores é um cassino, né, a sério, o que não é verdade também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva, que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre investimentos. Deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, como que anda a sua carteira de investimentos no momento, né? Se você está encontrando boas oportunidades para investir, ou se você já diversificou a sua carteira de investimentos. Compartilha aí nos comentários como que está a sua experiência, né? Se você já é iniciante, se você já tem experiência. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.